Olá, seja bem-vindo ao painel Univale. Hoje vamos falar um pouquinho sobre plantas medicinais. Foi inaugurado no mês de novembro o Horto Medicinal da Univale, que vai servir para pesquisa, de extensão, também para outras áreas aqui da Univale visitarem o horto medicinal, e também é um ganho para a comunidade, porque tem uma parceria com a Farmácia Viva do curso de farmácia da Univale e a Prefeitura. O Horto Medicinal vai aí fazer as plantas matrizes para que a Prefeitura possa plantar em hortos municipais também e, com isso, implantar a fitoterapia na rede pública de saúde. Sobre esse assunto, eu vou conversar aqui no estúdio com a professora Dalva Sushi, que é engenheira agrônoma aqui da Univale, responsável pelo Horto Municipal. Obrigado pela sua presença, professora. Professora, é um ganho bastante grande, não só para a ciência, né, que vai poder estudar as plantas medicinais, mas para a comunidade também, né? Claro que sim. Bom dia a todos, né? O horto ele tem essa função, né? A gente vai ter as espécies para pesquisa, para conhecimento, e também saber diferenciar as espécies, as que realmente são medicinais, aquelas outras que às vezes popularmente se reconhece como, mas na verdade não são, né? Então, ele vai ter exatamente esse cunho bem educativo. Hoje, quantas espécies tem já no Horto Medicinal a partir da inauguração no mês de novembro? A gente tem ali em torno de 80 espécies. 80 espécies. Mas entre elas tem as medicinais, tem as essências, alguns temperos, tem também as punks, que são as plantas alimentícias não convencionais, que aí atuam mais na questão de uma nutrição mais saudável, né? Que é a prevenção de uma enfermidade. É a prevenção de doenças através de uma alimentação mais saudável. Mais saudável, né? E utilizando espécies que não são encontradas em supermercados, mas que também estão disponíveis e que são muito fáceis de se cultivar e que às vezes nascem nos nossos jardins. O horto ele serve como pesquisa, projetos na área da saúde, de extensão, mas ele também vai servir aí para das outras escolas aqui do conhecimento da Univale poderem também visitarem e fazerem trabalhos ali, é isso? Isso, a ideia é que ele seja utilizado por todos os setores. Então, qualquer escola, qualquer professor vai poder agendar, porque ele vai estar com a possibilidade de ser agendado como sala de aula, para desenvolver tanto atividades em função das espécies, mas também do espaço lúdico que a gente tem. Tem um deck que pode ser feita uma vivência. A gente tem ali, além das espécies, tem também as abelhas sem ferrão, que é uma outra, né, é interessante de se conhecer. As crianças da escola infantil e do CAL vão ter atividades agendadas constantemente com seus professores. Então, realmente a ideia é que se amplie um pouco, que a gente saia um pouco daquela imagem que é só um horto, né, que se produz mudas. Na verdade, ele tem essa possibilidade de interação grande e que a gente gostaria que fosse bem aproveitado pela comunidade e pela comunidade universitária. Quais são as plantas assim que ainda não há muito conhecimento popular e que vocês têm ali no horto e vão produzir mudas? Tem algumas plantas aí que... Não, eu acho que às vezes as próprias punks, né, que se conhecem, mas não se sabe que a população em geral não conhece como potencial alimentício, né? Algumas a gente conhece bem, que é a capuchinha, que é o caruru e tal, mas tem outras que são, que é a portulaca, a beldroega, a bertalha. Às vezes as pessoas, a buva, elas conhecem nos jardins, mas nunca imaginaram que elas pudessem ser comestíveis. Ser comestíveis, né? São hortaliças também São não folhosas, convencionais, né? Folhosas, né? Que podem ser consumidas, né? Isso é um ganho de conhecimento também para quem visita o horto medicinal, né? Claro que sim, claro que sim. Porque as pessoas vão estar aí entrando em contato com essas outras plantas que não se conhecem, que às vezes tem até nos jardins, às vezes tem até fora de casa, no quintal, ou então na calçada próxima, né? É bem comum que elas surgem espontaneamente, né? As sementes são levadas pelo vento, pelos pássaros, e a gente não sabe que elas têm também esse potencial nutricional, né? Então isso eu acho um aspecto interessante do horto. E outro que a gente também tem um setor que é a identificação das espécies que são tóxicas, que muitas vezes as pessoas têm em casa e não sabem que essa planta tem um nível de toxicidade se for ingerida e tem que ter certos cuidados. Tem algumas que tem aquele leite que queima a pele, que machuca, tem que ter certos cuidados. Então ali também a gente vai ter certo momento uma instrução para que as pessoas, mas essa planta eu tenho em casa, então ela tem um potencial tóxico, então a ideia é também
que as pessoas vão identificando isso, né? É uma planta medicinal, mas que tem um potencial Isso, tóxico que e tem precisa tomar cuidado. Na ingestão, não tomar... Na ingestão, ou então também na quantidade, é isso? Isso. É que toda planta medicinal, ela tem que ter o cuidado delas. Eu sempre uso como exemplo, né? Eu gosto do sabor do gengibre, então eu uso ele para tomar chá constantemente. Quando eu for precisar dele como uma medicinal, o meu organismo já está habituado com ele, então ele não vai ter o mesmo poder medicinal. Então, ou a forma como ele é preparado. Então, todos esses cuidados, o nosso horto vai fazer essa instrução. Como preparar, como usar, em que dosagem, né? Se faz em forma de chá, em forma de infusão, em forma de extrato. Né? Então, vão ter os professores também dessas áreas, né, que vão estar fazendo as formações. Há uma diferença, professora, nessa questão de fazer um chá lá de infusão, colocar a folha e botar a água fervente nele, ou então em forma de extrato? Há uma diferenciação, é isso? Sim, porque na verdade é a própria concentração, né? E a gente também tem que saber quanto daquela planta colocar num chá para que ele tenha um potencial que possa realmente ser benéfico. Né? Então isso que popularmente já se conhece muita coisa, mas tudo isso tem suas especificidades, que na verdade, como eu digo, é mais o foco do pessoal da farmácia, né? Não é tanto... Tudo isso é sabedoria popular que vem para a pesquisa. A minha também é popular nessa área, né? Nessa então, tipo, área. eu tenho alguns cuidados, já sei que tem que tomar alguns cuidados com algumas coisas, mas realmente esse é o forte do pessoal da farmácia. Mas aí os especialistas é que podem detalhar toda essa questão, né, professora? E esses cursos serão oferecidos a partir do ano que vem dentro de uma agenda do Horto, né? Vai ter na página da Univale, vai ter o site do Horto, e aí a gente vai ter a agenda dos cursos sobre ervas medicinais, sobre plantas tóxicas, sobre punks, sobre compostagem, sobre abelhas sem ferrão, e assim vai ter uma infinidade de cursos que vão ser oferecidos para alunos e para a comunidade interessada. A comunidade também vai poder participar, sim. Esses cursos vão abrir para a comunidade também. Essa é a nossa ideia, vamos ver se dá tudo certo, mas é a ideia. Isso é interessante, né, professora, assim, porque estamos ficando sem espaço, né, nas cidades de médio porte aqui da região, e essas são plantas que podem ser cultivadas até em apartamentos e tudo mais, né? Isso, nas floreiras, né? Então a gente a gente tem necessidade do contato com o verde, né? Então hoje a gente tem essa possibilidade de cultivar em vasos, tanto que a gente tem dentro do horto, em alguns vasos, as espécies também mostram, ó, um vaso bem cuidado, a planta cresce tanto quanto em um jardim, né? Claro que tem que ter alguns cuidados, a planta sempre precisa, as plantas que são hortaliças ou medicinais, elas precisam ter um turno de sol pleno, né? Ou o sol da manhã ou o sol da tarde. Às vezes, num apartamento, a gente não tem essa possibilidade. Então, tem que só cuidar onde colocar, onde plantar. Mas sobre isso também serão dados cursos no horto depois. Jardinagem, questões, né, dessa área. Essa questão da abelha, de se conhecer a importância da abelha também para a biodiversidade, é muito importante, né? Porque hoje a gente vive aí assistindo a mortandade de abelhas aí, principalmente no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina, exatamente por causa do uso do agrotóxico, que muitos já estudam isso, né? Então é importante se conhecer a importância da abelha, né? Como é que é feito isso ali no horto? Na verdade, ali a gente tem as abelhinhas sem ferrão, que são as abelhas que visitam as pequenas flores, mas que são muito importantes na polinização das espécies, né? Então, a gente preferiu prestigiar as abelhinhas sem ferrão, e que tem muitas no campus, por incrível que pareça, tem muito delas no campus. Como o nosso campus é livre de agrotóxicos, a gente não usa nenhum tipo nem fertilizantes artificiais e nenhum tipo de veneno, né? Então a gente já tem isso há mais de 15 anos, livre de Roundup, de qualquer tipo de insumos químicos. Então as nossas plantas todas podem ser comidas, elas não têm nenhum tipo de resíduo, só tem que ser lavadas para evitar a poeira normal. Mas a importância da abelha é realmente a polinização, né? Que ela faz. Não só para fabricar o mel, produzir o mel, né? É que o mel da abelhinha sem ferrão, ele é um mel medicinal. Ele é um pouco mais aguadinho, não é tão viscoso como a da abelha africana, né? Ele é um pouco diferente. Mas talvez porque ele tenha uma visita a muitas espécies diferentes, ele é um mel considerado como um mel medicinal. E como que elas são armazenadas no horto, assim, existe Não, tem uma casinha, na verdade, tem ela foi feita uma coleta, né, das famílias, depois foi introduzida uma casinha pequena,
já proporcional, né, para elas. E ela tem ali, fica à vista, né, fica bem à vista no horto. E como elas não têm ferrão, elas são inofensivas, né, principalmente para as crianças e tal. E a gente tem também um galinheirozinho móvel, que a gente vai ter um casalzinho de garnizé, que também é uma coisa um pouco mais lúdica, para uma brincadeira com as crianças da escola, poderem ter contato com os pequenos animais. Isso é bacana também, né? Traz as crianças para esse espaço, muitas vezes já perdidos aí também. Às vezes as crianças nem conhecem, na área urbana, né? Não identificam que a galinha e o frango são o mesmo indivíduo, né? Então ali é para ter algo mais lúdico, na verdade, né? Para não ser aquela coisa tão rígida, tão dura. A questão educativa é muito importante, né, professora? Como é que foi pensado e catalogadas todas essas plantas? Na verdade, a gente trabalhou com os professores, né, que já lidam com essa sistematização. Então, muito das plantas que estão agora nesse espaço, elas estavam num horto que era já da farmácia, que era de pesquisa da farmácia, ao encargo do professor René, né, da farmácia. Então, era num outro terreno que nós tínhamos, mas a ideia foi trazer para dentro do espaço da universidade para que as pessoas tivessem mais acesso a esse espaço mesmo. Como ele era lá do lado de fora do campus, tinha que se deslocar até lá, não sabia se tinha alguém, e aqui já é diferente, aqui a gente tem um outro tipo de organização. Né? Então, as plantas foram... Muitas delas são essas, e depois a gente fez uma listagem de espécies que se considerou importantes de se ter no horto, e elas foram catalogadas. Tá certo, professora, a gente vai fazer um rápido intervalo, daqui a pouco eu volto a conversar com a professora e vamos falar um pouquinho sobre essa parceria aí com a Prefeitura de Itajaí, né? O horto vai produzir aí matrizes para que a Prefeitura possa produzir aí em hortos municipais, né? E possa também levar as plantas medicinais para a rede pública de saúde, para um trabalho de fitoterapia, como já vem acontecendo nos postos de saúde aqui de Itajaí. A gente volta em instantes. Olá, estamos de volta com o painel Univale. Hoje eu converso aqui com a professora Dalva, que é engenheira agrônoma aqui da Univale. Nós estamos falando sobre o horto medicinal, inaugurado no mês de novembro, aí, uma grande colaboração para a pesquisa, para a extensão e de grande conhecimento para a comunidade também sobre plantas medicinais, né? E a comunidade também vai usufruir um pouco do que é produzido aqui, porque há uma parceria com a Prefeitura de Itajaí, que vai pegar matrizes para fazer hortos e dar essa planta medicinal no trabalho, no programa de fitoterapia da rede pública de saúde aqui de Itajaí. Isso é uma conquista bastante importante, né, professora? A fitoterapia na rede pública de saúde, né? O SUS já tem catalogado diversas plantas que podem ser oferecidas à comunidade, né? Sim. Com certeza, com certeza. Na verdade, a ideia é a redução de consumo de medicação, né? Então, que as pessoas tenham acesso, e a parceria que a universidade, através do curso de farmácia, formalizou com a prefeitura é esse da Farmácia Viva, e nós no horto estaremos com as matrizes, né? O matrizário que fornece mudas para que sejam plantados nas unidades. Depois a universidade, de novo, nessa parceria, faz a coleta do material para fazer os chás, os extratos, que depois retornam para a rede. Então, é uma parceria de várias vias, né? Mas que é um trabalho específico de um grupo de professores da farmácia que se envolveu nesse projeto, que ele já vem sendo construído há bastante tempo. E agora ele está realmente começando as vias de fato, né? Ele está sendo implantado. Quer dizer que a universidade também vai produzir os fitoterápicos para a prefeitura fornecer no SUS, isso? A ideia é estimular as pessoas, tanto nessas unidades ou em hortas caseiras, ou produtores rurais que também queiram plantar essas espécies, para que depois elas possam ser trabalhadas em manufaturas secas e acondicionadas corretamente, e aí ficarem disponíveis à comunidade nas unidades de saúde. Estamos voltando à época dos chás, né, professora? E das tinturas e tudo mais, deixando um pouco o remédio sintético, né? Isso é bacana, professora, para vocês que trabalham aí com plantas e principalmente com plantas cultivadas de maneira orgânica? Eu particularmente acredito que sim, né? Porque como eu sou da linha orgânica, tudo que é mais natural
É com certeza mais saudável, né? Claro que tem horas que a gente tem enfermidades que precisam de uma medicação mais forte ou realmente... Mas tem muita coisa que um chá resolve, né? Às vezes é só uma indisposição, um pequeno mal-estar, não há necessidade de tomar uma medicação mais forte, né? Então, nessas horas os chás, né, já trazem um certo alívio. As gripes, os resfriados, o uso do limão, do mel, a gente sabe, né, essas coisas que já são de conhecimento nosso. E se tudo isso é produzido de forma orgânica, eu considero que é também um grande avanço, porque hoje a gente compra chás, mas a gente não sabe como eles foram produzidos. E se foram produzidos em grande escala, provavelmente foram com o uso de defensivos, que não defendem nada, né? São agressivos. Pois é, essa que é a questão. Às vezes você compra em algumas lojas especializadas e às vezes não sabe a procedência, né? Porque... a gente não sabe, né? Porque se é produzido em grande escala, porque uma indústria produz em grande escala, né? Então, quando a gente volta a trabalhar as hortas, as hortas populares, comunitárias, as pessoas voltam a plantar nas suas casas ou utilizando um espaço coletivo e se faz tudo orgânico, uma produção orgânica, né? Com certeza isso traz grandes benefícios, não só para a comunidade usuária, mas também para o entorno, né? Para os pássaros, para as aves, para os insetos que circulam nesse ambiente. Então a gente está voltando à natureza, voltando a prestigiar de novo isso que foi deixado um pouco de lado com o discurso de que tem que ser químico porque senão não é possível, né? Quando na verdade tudo é possível de forma orgânica. Pois é, e até para o lençol freático, né? A própria água que a gente possa beber, né? É porque tudo que eu coloco e que é dissolvido em água e que drena no solo vai para o lençol freático e volta para as nossas águas, né? A gente na verdade não tem nem ideia da carga química que a gente tem na água que a gente consome. Professora, quanto tempo, aproveitando essa questão do orgânico, uma curiosidade, quanto tempo um solo ele pode ser recuperado, um solo que foi teve uma sobrecarga muito grande de defensivos agrícolas, por exemplo, a lavoura de fumo, né? A lavoura de tomate, né? Tem sempre uma carga muito grande de defensivos agrícolas. Como é que um produtor pode reverter isso e plantar até hortaliças orgânicas, inclusive punks e plantas medicinais também? Na verdade, a produção orgânica, quando um produtor que é do modelo convencional faz a escolha de retornar ao processo orgânico, é um período de transição inicialmente, né? E quando se trabalha com orgânico, se trabalha com uma boa compostagem, que devolve ao solo muita matéria orgânica e uma grande gama de micro-organismos eficientes, que é o que a gente trabalha aqui na universidade. E são esses micro-organismos que acabam degradando a matéria orgânica, mas degradam também esses compostos poluentes, né, que estão no solo. Se o produtor faz um bom trabalho, ele em 2, 3 anos limpa a propriedade. Eu tenho experiência de produtores que usavam muito e que já estão nesse processo de transição e que hoje já não se encontra mais, nas análises não se encontram mais os resíduos. Então isso é muito gratificante para o produtor, porque ele percebe que a natureza limpa o seu próprio ambiente, né? Porque com a colocação de matéria orgânica a partir de um bom composto e de uma grande biodiversidade de micro-organismos, a gente recupera a área. Olha que bacana. E existem algumas técnicas, né, professora? Plantar flores também no canteiro para alimentar as pragas, é isso, professora? As flores, na verdade, porque a gente acredita na biodiversidade. Os canteiros não são mais de monocultura. Não é legal plantar só alface, só tomates, né? Então a gente planta uma diversidade maior e que algumas plantas são repelentes ou atraem os possíveis insetos, né? Mas os insetos fazem parte da natureza e são muito mais indicadores de que alguma coisa não vai bem, e aí o agricultor fica ligado, digamos assim, né? Ele percebe que apareceu uma praga ou um fungo, então tem um desequilíbrio no meu solo, então eu tenho que trabalhar esse desequilíbrio, eu tenho que trabalhar a qualidade desse meu solo, para que isso não ocorra. Então, quando o agricultor começa a repensar a propriedade dele como um todo, de uma forma mais holística, o aparecimento da formiga ou não é um indicador de que algo vai mal ou vai bem. Quando ela vai embora é porque a gente está
com um equilíbrio muito maior no espaço. Então é uma reeducação, na verdade. A gente tem que se reeducar, porque a agricultura química entrou no nosso mundo já há mais de 100 anos, então são algumas gerações de produtores rurais que muito desse conhecimento ficou para trás, né? Então a gente tem que voltar a resgatar conhecimento e usar o que nós temos também de pesquisa e de tecnologia na própria produção orgânica, né? Porque não é produzir como se fazia em 1900, né? É com as técnicas e com o avanço que a gente também conseguiu chegar até hoje. Bacana. E a questão da comunidade conhecer um pouco as punks é interessante, porque a Anvisa aí tem algumas punks aí que já tem estudos que comprovam que elas previnem algumas doenças, algumas enfermidades, né? E até auxiliam aí no consumo dessas plantas. Algumas ainda estão em estudo, como a moringa e tudo mais, mas tem outras que já podem ser consumidas e é legal que a comunidade conheça isso, né, professora? O Ora Pronobis, por exemplo, existe uma abundância muito grande no caminho que vai para as praias aqui em Itajaí, que as pessoas às vezes nem conhecem, né? Então a Ora Pronobis foi uma planta que também hoje se conhece bastante, se difunde, né, pelo poder nutricional que ela tem. A moringa também é conhecida, mas agora tem algumas restrições, mas é mais pelo uso. É que na internet se lançam muitas coisas e às vezes a gente tem que saber selecionar, né? Então, às vezes os órgãos, eles têm esse cuidado de, né, não é bem assim, tomem um pouco de cuidado, não foi feito pesquisa, vamos ter um pouco mais de cautela. Então, na verdade, isso é uma questão de sensatez, né? Não vamos sair usando só porque alguém falou que serve, eu vou sair consumindo sem critério. Exatamente. E até às vezes, por exemplo, os pesquisadores lançam alguma pesquisa e tem que se tomar cuidado. Por exemplo, aqui na Univale eles estão pesquisando o achacharu, né, que é uma planta da Bolívia que dá uma frutinha, então eles estão pesquisando o caule dela para prevenção ao câncer, para combate ao câncer. Mas só que as pessoas têm que entender que é uma pesquisa ainda que demora uns 10 anos. Não vão sair por aí comendo o caule e tudo mais. Tem que ter esse cuidado também, né, professora? Exatamente, exatamente. Esse é os cuidados que se deve ter. E por isso é bom, na verdade, assim, é que a pesquisa é feita, às vezes se lança, né, a planta, se comenta que ela tem potenciais, mas o potencial tem que ser pesquisado, comprovado, para depois também ser colocado a forma correta do uso, né? Mas em relação às plantas convencionais, eu acredito que elas fazem muito mais a questão nutricional, porque uma pessoa bem alimentada já está, né, tem mais imunidade em relação às... né? É a saúde, a gente tem que trabalhar a saúde do solo e nos alimentando de uma forma correta, teremos saúde, estaremos menos propensos a doenças e males, né? Pouco por aí. Essas visitas da comunidade, como é que a comunidade deve proceder para visitar o horto medicinal? Agora o horto ainda não está aberto assim à visitação, porque a gente está terminando de se organizar, ainda faltam algumas coisas da própria estrutura do espaço. Mas a partir do semestre que vem, quando a gente retorna às aulas, né, em março do ano que vem, quando uma pessoa estiver dentro do campus e quiser visitar, o portão vai estar aberto, sempre vai ter alguém lá no horto das pessoas responsáveis que vai poder acompanhar a visitação. Se for grupos maiores, uma escola que queira, ela vai ter que agendar no site do Horto Medicinal, que vai estar disponível no site da Univale. Horto Medicinal, agenda. Univale/Horto Medicinal. Isso, Aí tem lá a agenda para poder agendar. Só que isso vai estar disponível a partir do ano que vem, né? Ainda nós estamos construindo a página, né? Então ela ainda vai ter um tempo de elaboração. Mas é possível agendar escolas, visitas, grupos, uma comunidade está interessada, pode vir, não tem problema. Isso a gente vai ter não vai ter nenhum tipo de restrição, né? Mas se uma pessoa está dentro do campus, veio fazer e quer conhecer, vai ser bem recebida também. Fora que, assim, é um ganho, né, para a comunidade poder ter contato com esse tipo de... com certeza. Tipo de planta e tudo mais, e conhecer, né? Um conhecimento bastante amplo, né? Tá certo, professor, queria agradecer a sua presença aqui, parabéns aí pelo projeto, né? A gente torce aí que realmente a comunidade, os estudantes e a pesquisa, todos possam aproveitar. Muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço a oportunidade de divulgar o projeto. Obrigado. O Painel Univale fica por aqui, nós voltamos no próximo programa. Até lá.